Você vai avisar na história da gravação? A gente vai precisar gravar, tá? Porque algumas pessoas não puderam nesse horário e é interessante ter esse material. A gente vai mandar para vocês também por e-mail. Então, se alguém não tiver alguma questão com imagem, pode ficar à vontade de fechar a tela, tá bem? Então, deixa eu pegar aqui nosso guia. Tá, gente, então, boa tarde, né? Obrigada pela presença de todo mundo aqui, várias pessoas conhecidas, pessoas que a gente não conhece, mas estamos felizes de conhecer hoje. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação, assim, quem sou eu, Marley e Fábio, para começar a conversar e fazer um bom proveito dessa hora aqui ao longo dessa tarde. Tá? Então, Marley, se quiser começar, o Fábio, eu fico no final ali para fazer uma conexão com o que a gente vem na sequência. Joia. Então, bem rápido, pessoal, meu nome é Marley Posebon, sou professora aqui na HEC Montreal e na FGV de São Paulo. A gente está fazendo parte de um grupo que está construindo uma associação brasileira de tecnologia social, em tecnologia social, e uma das iniciativas que a gente decidiu, que a gente está fazendo, é essa chamada de casos para casos de ensino em tecnologia social. Então, é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Fábio. Meu nome é Fábio Prado Saldanha, trabalho com Marley, sou orientando dela, estou terminando minha tese aqui na HEC Montreal também, e sou membro da ABPETS, a Associação Brasileira de Pesquisa, Ensino em Tecnologia Social. É isso, obrigado. Oi, gente, sou Ana Clara. Só para fazer um ressalvo também, que essa nossa reunião é parte da entrega de um dos GTs da associação, né? A Laís está aqui também conosco. Essa associação está sendo construída, né? Então a gente não tem nada definido ainda, mas estamos nesse processo. E aí a ideia do ateliê e a conexão com a chamada é fruto desse esforço que estava sendo feito ali no âmbito da associação. Então, eu sou Ana Clara, eu sou paraibana cearense, habitante de Porto Alegre, eu sempre tenho que fazer essa introdução. E eu estou aqui na PUC, no Rio Grande do Sul, no pós-doutorado na Escola de Administração. Então, já conheço a Marley e o Fábio de um tempo e a gente acabou se encontrando de novo aí na construção dessa associação. Então, só para reforçar isso que a Marley falou, botei aqui no chat para vocês a chamada de casos de ensino. Essa chamada em específico é para casos de ensino em tecnologia social. A ideia hoje é que a gente fale no formato de casos de ensino, na estrutura de casos de ensino, uma perspectiva geral, né? Porque não necessariamente vocês podem tirar um caso de tecnologia social. Mas se vocês tiverem algo que seja de tecnologia social, nós estamos com essa chamada em aberto aí, tá no chat para que vocês vejam. Eu também mandei por e-mail, tá? Eu vou fazer uma tentativa aqui tecnológica de botar rapidamente aqui no chat um link para vocês responderem com duas palavras ou duas palavras-chave, pode ser assim, tá? Vocês responderam o que é que vocês entendem como caso para ensino, só para a gente ver uma nuvem de palavras e ter a ideia de como é que vai ser essa conversa hoje, tá? Deixa eu fazer aqui, ó, a tentativa. Vamos ver se funciona. Aqui pedir para o Mercúrio retrógrado deixar a coisa acontecer. Lá, vocês podem abrir e responder ali. Mente.com. Isso, esse link que eu acabei de botar ali. Eu não consegui carregar. Minha também não. Pois é. Não. Oi, Ana. Também não consegui não, viu, Ana? Ele travou na metade, Ana. Então, vamos fazer assim, vamos dar continuidade, aí eu vou dar uma olhada aqui enquanto a gente encaminha, Marley e Fábio vão fazer umas falas e depois eu ponho de novo, pode ser? Só para a gente não perder tempo. A gente tenta mais tarde. Tá? Então, beleza. Pessoal, a gente queria começar conversando com vocês sobre o seguinte, a gente está falando aqui de casos de ensino. Então, a primeira provocação que eu queria fazer com vocês é o seguinte, caso de ensino e estudo de caso é a mesma coisa? Quem faria algum comentário sobre esses dois termos, né? A gente quer falar hoje de caso de ensino, mas existe estudo de caso. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre um estudo de caso e um caso de ensino? Alguém gostaria de dizer algumas palavras sobre isso? Alguém arrisca qual é a diferença?
Eu posso falar pelo caso de ensino? Que daí um outro colega fala pelo estudo de caso, e aí a gente vai Claro, pode ser, trocando. sem problema. A experiência de caso de ensino que eu tive a oportunidade de elaborar partiu do meu olhar para a sala de aula. Eu vejo o caso de ensino nessa perspectiva. Então, quando eu falo de caso de ensino, eu estou pensando nesse espaço, seja virtual, presencial, seja que espaço for, mas eu estou pensando nesse espaço. Certo. Então, você está dizendo que um caso de ensino tem um objetivo pedagógico. O objetivo de criar um Sim, caso de ensino é, sobretudo, pedagógico. sim, é a vida da sala de aula, vamos dizer assim. Super, Elga. Então, o que seria um estudo de caso? Isabela. Vamos lá, Marley. O caso de ensino é um texto estruturado com objetivo pedagógico, onde geralmente eu tenho um dilema, uma decisão, um processo, um objetivo de aprendizagem, e ele é com esse objetivo de trabalhar algum conceito, alguma coisa que eu quero abordar em sala de aula. O estudo de caso, a gente tem duas categorias, né? O estudo de caso, onde eu faço o estudo de caso enquanto uma pesquisa, né? E aí eu vou trazer isso do ponto de vista acadêmico, mas também na administração a gente tem os tais dos cases de sucesso, né? Então, o estudo de caso como uma narrativa de uma experiência bem-sucedida para glorificar uma organização ou para mostrar o caminho de um determinado resultado. E aí a gente tem dois olhares, né? Porque num estudo de caso de sucesso, esse case, e aí muitas vezes para facilitar, porque eu falo caso cabe o mundo, né? Para facilitar, eu uso o case como o case é o caso de sucesso. E o estudo de caso é o estudo de caso da pesquisa, né? Onde eu vou analisar do ponto de vista enquanto pesquisadora uma situação específica e buscar aí teorizar e achar os resultados a partir dessa situação específica. Então, vamos lá. Olha, a gente já começou, então, com essa diferença que é fundamental, né? Um estudo de caso é uma metodologia de pesquisa, né? Onde eu estou fazendo pesquisa e eu tenho uma preocupação de fazer uma contribuição teórica, normalmente, quando eu faço um estudo de caso, né? Do ponto de vista de pesquisa. Enquanto o que a gente vai conversar aqui hoje é realmente um caso de ensino. Então, ele tem um formato, inclusive, diferente, a gente vai falar sobre os formatos, ele tem um propósito pedagógico, e mesmo do ponto de vista ético, de uma forma geral, estudos de caso do tipo de pesquisa, a gente tende a transformar em anônimos os respondentes, as organizações. A gente tem uma tendência de guardar a confidencialidade dos dados num estudo de caso de pesquisa. Num caso de ensino, justamente revelar de qual caso que a gente está falando é que traz mais riqueza. Então, normalmente, a gente vai pedir um consentimento das pessoas envolvidas num caso de ensino para que a gente possa publicar e que ele venha a ser, né, a gente desvela, né, a gente revela os nomes e as identidades. Então, também, do ponto de vista ético, existem diferenças no tratamento de um estudo de caso e um caso de ensino. Então, eu diria que essa é a primeira, assim, grande diferença. Alguém gostaria de... tem alguma pergunta em relação a isso, ou gostaria de fazer uma última observação antes da gente passar adiante? João Paulo. Eu queria saber se o caso de ensino ele é aplicável para a educação, somente para a educação formal, ou se ele se aplica também à educação não formal. Por exemplo, oficinas, workshops, cursos de capacitação, ou se ele fica mais restrito àquele ambiente escola-academia. Excelente. Eu acho que, com certeza, eu acho que o alcance de um caso de ensino é muito maior que somente uma sala de aula formal, digamos assim, né? Tudo vai estar muito relacionado com as notas de ensino, né? Porque as notas de ensino são indicações de como esse caso pode ser utilizado. Então, nada impede que nas notas de ensino a gente abra a utilização do caso para alcances que vão além de simplesmente uma utilização na universidade ou numa instituição formal. Então, sem nenhuma dúvida, João, a gente pode usar casos de ensino em cursos de extensão, em workshops informais, sem problema nenhum. Obrigado.
Marley, Então, tem uma assim, questão da Elane aqui no chat, só para fechar. Ela não entendeu muito bem quando você falou a questão da ética. Você pode retomar rapidinho? sem dúvida. Normalmente, quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, a gente tem que passar pelo comitê ético, né? E no comitê ético, a gente revela, a gente explica como que esses dados vão ser utilizados, né? De uma forma geral, eu diria que quase 95% das vezes, quando a gente faz um comitê ético para um estudo de caso, a gente promete confidencialidade e anonimato dos dados. É muito raro a gente ter essa liberdade, digamos, de revelar. Claro que isso passa por um consentimento, é por isso que o comitê de ética, normalmente, o protocolo de ética de um estudo de caso, passa pelo tipo de consentimento que eu vou pedir para os meus respondentes, né, se eles realmente aceitariam que os seus nomes fossem revelados ou não. Mas eu diria que, de uma forma geral, a gente tem uma tendência a tratar como anônimo. Enquanto que, num caso de ensino, como tudo vai ser revelado, as identidades serão reveladas, eu preciso de uma assinatura formal para que eu possa publicar. Então, as pessoas têm que assinar um termo de consentimento, uma vez que o caso estiver pronto, ou antes, aceitando a publicação desse caso. Não sei se ficou claro, Isabel. Mas precisaria obrigatoriamente ser identificado ou, por escolha dos autores, poderia ser anônimo? Poderia ser anônimo, mas ele perde um pouco da sua originalidade, da sua atratividade, digamos assim. Porque o que nos interessa num caso é aprender com um caso real. E no momento que ele se transforma em anônimo, eu não posso mais fazer essas associações e realmente capturar essa riqueza de um caso real. Então, assim, é possível transformar um caso de ensino em anônimo, mas eles tendem a ser menos atrativos, do ponto de vista mesmo dessa questão do concreto, né, de um caso. Morgana. Eu acho que a minha dúvida... Boa tarde, gente. Acho que a minha dúvida vai bem nesse sentido mesmo, assim, de refletir se o caso de ensino, no sentido de que ele é sempre real, ou se a gente poderia também conduzir a situações hipotéticas, que vão, talvez, discorrer de uma resolução que não aconteceu daquela forma, sabe? Ou como que a resolução poderia ter acontecido, se o caso de ensino também engloba situações que talvez partam de um dilema real, mas que tragam soluções que não se concretizaram, ou se eles inteiramente vão tratar de situações reais. Acho que é uma dúvida que eu tenho. É interessante essa dúvida, Morgana. A minha compreensão é que, sim, é possível. O que eu percebo, assim, na tentativa, durante mais de 20 anos, de publicar casos? Sempre que eu tentei publicar casos fictícios, eu tive muita dificuldade. Ou seja, eu tive muita reação dos grupos editoriais, quem faz as revisões, de aceitar um caso fictício. Então, eu acho, é válido, pode ser, a gente pode aprender muito com o caso, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de convencer a cultura dos casos de ensino de que ele é tão interessante quanto um caso real. Então, acho que passa mais por aí, sabe? Marina. Boa tarde. Eu coloquei até no chat lá a minha dúvida. Se a gente, porque para você escrever o caso de ensino, você faz muita revisão bibliográfica, né? Você pesquisa bastante. Se você usa só dados secundários, você ainda assim precisa do consentimento da empresa que está sendo trabalhada? Em geral, se você trabalha só com dados públicos, que já são de natureza pública, não, né? Então, em geral, tem essa diferença, essa fronteira entre dados que já são públicos e você está usufruindo, tirando o benefício de dados que já são públicos, com a questão de criar dados primários a partir de entrevistas, né? Ou observação sua, onde você está criando esses dados primários. São dados primários porque você produz. Então, eu acho que essa distinção é bem importante, Marina. Obrigada. Acho que João Paulo tem uma questão. Sim, é uma questão sobre o comitê de ética, que talvez seja a dúvida de muitos pesquisadores aqui. No meu caso, eu já tenho uma aprovação de comitê de ética, né? Legal. Entretanto, essa aprovação ficou vinculada lá com o anonimato, né? Para a gente publicar, tirando o anonimato, colocando os nomes reais, a minha pergunta a gente precisaria de um novo protocolo de comitê de ética? E se sim, isso demoraria, né? Porque o comitê de ética geralmente não é tão rápido.
e essa demora poderia comprometer o prazo estabelecido ali pela revista, né, que é janeiro, se eu não me engano. É uma excelente pergunta. E, assim, eu vou te responder baseado no que eu conheço aqui no universo que eu trabalho com estudos de caso. No momento que você quer publicar um caso, como o seu exemplo, né? Você não precisaria entrar com um novo pedido no Conselho de Ética, porque você vai fornecer uma carta onde as pessoas envolvidas que tiveram seus nomes revelados, que seja uma empresa, um projeto, eles vão estar aprovando a publicação do seu caso. É por isso que um caso de ensino, em geral, ele não necessita comitê de ética. Um caso de ensino necessita uma assinatura explícita das pessoas que têm a sua identidade revelada de que elas aceitam a publicação do caso. Legal, ótimo. Então, eu imagino que futuramente vai existir algum modelinho para a gente, né? Existem modelos, eu estou trabalhando nesse momento num modelo de carta de consentimento para publicação de caso. Então, inclusive, Fábio, a gente passou por isso com o Fiat, aquele projeto do Creative Commons, lembra? Então, a gente já passou por isso, de produzir uma carta de consentimento da empresa, às vezes uma empresa, às vezes pessoas, porque às vezes você fez entrevista com pessoas, né? E não com empresa, ou com organização, projeto. Mas você precisa ter esse consentimento explícito delas, né? Ok, obrigado, Marley. É bem importante isso. Renata. Como é que os revisores veem um caso escrito em primeira pessoa? Existem todos os estilos possíveis, Renata, por isso que a gente até está trazendo vários modelos hoje para mostrar para vocês, porque existem muitos estilos diferentes de estudo de caso de ensino, mais intimistas, na primeira pessoa, mais narrativos, existem casos que a gente vai mostrar para vocês no formato teatral. Eu poderia fazer um caso no formato de um cordel. Na verdade, assim, existe muito espaço para criatividade, dependendo da revista para onde eu vou mandar. Mas se eu não tenho a pretensão de publicar o caso, é somente para minha utilização em sala de aula, eu tenho toda a liberdade do mundo de usar a minha criatividade em caso de ensino. Então, não existe regra, e eu diria que muitos casos de ensino são na primeira pessoa, são muito intimistas e narrativos, né? Onde você narra uma história, seja na primeira pessoa, seja no plural, seja na terceira, você escolhe a pessoa, mas é uma narrativa, né? Então, eu diria que a gente tem muito espaço para explorar a nossa criatividade em casos de ensino. Onde que a gente tem menos espaço é na publicação, porque, como sempre, publicação depende de grupo editorial, de corpo editorial, de linha editorial. E aí vai depender um monte de uma revista para outra. Né? Se você quer mandar um caso para Harvard, tem que entrar nos moldes da Harvard, né? Você vai ter que respeitar uma série de requisitos e de elementos que eles vão exigir. Se a gente vai mandar para... aqui, a chamada de casos que a gente está criando é na GV Casos da FGV, né? A revista de casos da GV. Ela também tem um estilão, tem alguns estilos que são aceitos, mas ela tem uma abertura infinitamente maior que, por exemplo, uma Harvard, né? Então, tem muito mais liberdade para a gente na realização do caso. Mas, pessoal, vamos avançar um pouquinho. Então, assim, acho que a gente já falou tanto que o Fábio vai só completar com alguns elementos que ele tinha sobre um caso de ensino. Vai, Fábio. Eu acho que esses elementos eles já foram discutidos aqui, levantados pelas questões e tudo mais, mas uma questão central do caso de ensino é a gente se perguntar, né, com que problema que a gente está lidando, né? Como que se explica isso que a gente viveu? Porque todos nós já vivemos um caso, né, na vida profissional, na vida acadêmica, né? Não estou nem falando de vida amorosa, estou falando do profissional mesmo. E isso, às vezes, é muito interessante da gente mostrar que a gente pode fazer uma conexão com a prática, com a teoria, e trazer isso para dentro de sala de aula ou em ambiente de oficina e de projetos de extensão. Então, é isso, né? Tem dois tipos de casos, né? Tem os casos descritivos e os decisionais, que a gente vai mostrar alguns exemplos aqui agora. Eu acho que não tenho mais nada para falar a respeito disso, Marley. Se você concordar, a gente podia passar para as partes constitutivas, tanto do caso quanto das notas pedagógicas, né? E a gente dá sequência a isso. Certo. Então, a nossa preocupação agora é falar um pouquinho sobre, assim, bom, eu decidi que eu
elaborar um caso de ensino, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho que produzir 2 documentos e não um. Então, isso também é uma diferença com o estudo de caso, né? O estudo de caso, em geral, é uma peça de pesquisa, é um artigo, um projeto. Um caso de ensino, a gente produz 2 documentos, o documento 1 e o documento 2. O documento 1 é o caso em si, né? E o meu documento 2 é o que a gente chama de notas pedagógicas ou notas de ensino. Então, a gente tem concretamente 2 documentos, né? Num deles, eu posso usar, então, toda a minha criatividade para narrar um caso, para contar um caso, enquanto que no outro, eu vou colocar o meu chapéu de professor, de pedagogo, e eu vou indicar para as pessoas que querem utilizar aquele caso de ensino, quais são algumas alternativas de utilizá-lo em sala de aula, ou num workshop, ou num ateliê. Então, as notas é que vão guiar a aplicação desse caso. Se a gente falar só em caso, primeiro, documento número 1, que é o caso em si, como é que a gente estrutura, né, um estudo de caso, um caso de ensino? Eu diria que uma grande percentual de casos de ensino são o que a gente chama de decisórios ou decisional. O que a gente quer dizer com isso? O autor ele vai criar uma problematização no início do caso, que vai atirar a atenção do leitor e vai instigá-lo a refletir sobre alguma coisa, alguma questão. Então, em geral, um caso de ensino começa com uma introdução que faz uma problematização, ele cria um cenário, personagens reais que estão discutindo algum problema, que estão vivendo alguma situação, e lá no finalzinho a gente vai retomar essa problematização do início. Então, vai ter um início que problematiza e um final que retoma essa problematização. E o que vai no meio, né? No meio é todo o corpo da história, é a história do caso que você vai construir. Então, eu diria assim, que um caso decisional, a gente poderia dizer que ele tem como 3 grandes partes, né? Essa introdução, que é a problematização, e que vai depender bastante da minha criatividade de transformar um problema real numa cena, né, numa cena com personagens, com diálogos. Depois eu vou ter toda a história do caso, eu volto atrás e conto a história do caso, né? E no final eu retomo isso como um elemento de instigar uma discussão entre as pessoas que vão usar esse caso. Então, não sei se ficou claro para vocês essa ideia de que um caso de ensino, em geral, ele problematiza alguma coisa, né? Mas, no momento que eu faço um caso decisional ou decisório, eu tenho que deixar muito claro no início qual é a questão que eu estou propondo para as pessoas discutirem, né? Qual é o meu cenário para demarrer, como é que a gente fala assim? Fábio, me ajuda. Para começar, para iniciar essa discussão. A gente vai ver que existem casos também que são descritivos, que não são necessariamente decisionais ou decisórios, e a gente também tem formatos mais artísticos mesmo, a gente vai passar por esses elementos. Então, eu até acho, Ana, o que você acha, Ana e Fábio? O que vocês acham da gente já fazer um primeiro exercício para a gente identificar quais são as partes de um caso, né? Como é que a gente identifica a estrutura de um caso? Então, a gente pensou em rapidamente dividir vocês em pequenas equipes, já que a gente quer que seja um pouco interativa, as pessoas se conheçam, se falem, né? Para não ficar só a gente aqui conversando. A gente vai dividir vocês em equipes e a gente vai mandar um caso e vocês vão dar uma olhadinha nesse caso e entender um pouco a estrutura desse caso, né? Para a gente começar, então, a desvendar a estrutura de um caso. Depois a gente faz o mesmo exercício com as notas de ensino. Pode ser, pessoal? Tá bom. Só vou mandar aqui no chat o caso para vocês olharem. Essa é a primeira, o caso, como a Marley falou, ele é composto de dois arquivos, né? Então, tem o primeiro que é a narrativa, que é o caso em si, e tem as notas de ensino. O exercício agora eu vou mandar o caso, tá? E vocês vão ler esse caso em conjunto e vou mandar também um PowerPoint. Esse PowerPoint que eu vou mandar tem todos esses pontos que vão ser discutidos aqui hoje, vocês já vão ficar com esse material. O slide 6 diz qual é o exercício que vocês têm que fazer. Então, é basicamente olhar para esse caso que eu vou botar aqui no chat e tentar identificar esses pontos ali, se estão contemplados, tá bem? Na narrativa. Então, já vou carregar aqui para vocês. Então, carrega para a gente ver se fica tudo bem claro. Deixa eu colocar aqui
Vou mostrar esse slide para a gente, pra ficar talvez. Então, esse exercício que a gente está fazendo agora é esse aqui. Então, a gente vai mandar um caso para vocês que se chama Foi Culpa da Saia Curta. É um caso bem curto, de 5 páginas, então isso mostra também algo que a gente não falou ainda até agora. Um caso, em geral, ele pode ter de 4 páginas até 20, digamos, né? Ele não existe um tamanho, assim, um padrão contra um artigo. Existem casos bem curtinhos, que são pouquíssimas páginas, 4 ou 5 páginas, e eu já peguei casos com mais de 20 páginas. Então, a gente está levando para vocês. Então, a ideia não é ler o caso, mas é só passar em diagonal para ter uma ideia da estrutura, né, desse caso que a gente vai trazer para vocês. Aí, na sequência, como a Marley falou, né, vocês vão dar uma passada diagonal lendo o caso, 10 minutos para isso, ok? É um caso curto. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vocês devem também identificar quais partes constitutivas o caso apresenta ou não, de acordo com esse slide 6 do PowerPoint, que a Ana também está mandando, já mandou aqui pelo chat. E para isso vocês vão ter 5 minutos, ok? A gente vai fazer pequenos grupos aleatórios, onde vocês vão apresentar essa lista, e escolher uma pessoa para, quando a gente voltar em plenário agora, depois, né, essa pessoa vai falar essas reflexões do grupo. Tá claro para todo mundo? Tá claro, para mim tá claro. Então, vamos lá, pessoal, vamos nessa, começando... Sejam, por favor, bem rápidos, ok? Tá joia. E eficientes. Olá. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Boa tarde. Algumas pessoas têm bem mais experiência que outras, né, Fábio? Sim. A gente percebe. Eu acho que a Ana foi para a sala, né? Eu acho que ela foi, mas ela volta. Porque eu também fui, eu cliquei lá. É que, na verdade, eu não tinha como, se eu quisesse fazer automático, eu não tinha como eliminar vocês. Não tinha como eliminar vocês. Eu coloco a gravação em pausa ou não precisa? Talvez coloque, né? Mas assim, depois, aí depois você vai ficar com um monte de arquivos, né? Agora, tudo que a gente está falando aqui vai... Não, tudo bem. O problema é que uma vez numa aula minha eu coloquei em pausa, e aí depois que voltou da pausa eu esqueci de tirar a pausa, então o resto... mas a pausa seria uma boa ideia. Acho que a pausa seria uma boa ideia. Você consegue fazer uma pausa? Vou fazer uma pausa, então. Chamei. Falta 50 segundos. Ele está contando, sabe aquela contagenzinha que ele faz para... Ai, teve uns grupos que ficaram bem pequenininhos. Por que será? Se eu fiz automático. É bem grande, né? A sala 1 está enorme. A sala 2, olha só. Você está vendo o que eu vejo aqui? Por que será que ficou 2 pessoas, 3 pessoas na sala 2? Não dá para entender. Ele deveria ter distribuído igualmente. O Bruno está aí também. Tudo bom, Bruno? Marley, tudo bom, Fábio? Os avaliadores passam por um curso desse para saber o estudo de caso para graduação, para pós-graduação, se decisório ou descritivo? Porque tem hora que dá vontade de pedir para eles fazerem um cursinho. A sua pergunta é se os... É minha provocação, na verdade, porque eu falo o seguinte, a gente apresenta o caso de ensino, quem vai avaliar se conhece a estrutura de um caso de ensino, porque nos cobram uma estrutura de artigo. Então, nossa, é argumento em cima de argumento para poder sustentar.
É muito Seria bom problemático. passar por isso. Você já viveu por isso, você já viveu essa situação, então, Helga, de mandar um caso de ensino e ele ser avaliado como um artigo. Isso. É bem Ótima complicado. pergunta. É bem complicado, efetivamente, quando isso acontece, porque não tem nada a ver, né? São objetivos totalmente distintos, né? Então, Carolina. Eu queria. Eu já estava com o áudio aberto, né? Eu achei que eu estava com o áudio fechado. Desculpa, estou procurando o botão aqui. Pode ir. Eu também fiquei fiquei pensativa. O caso fez pensar várias situações, né? Mas uma delas que eu queria trazer, até a gente comentou um pouco lá no nosso grupo, foi bem interessante. Mas uma delas eu queria trazer sobre a questão da tecnologia social, sabe? Porque o caso que a gente leu, né? Essa questão de lidar com o assédio, ela é tida como uma tecnologia social? Porque eu, por exemplo, estava ouvindo de um colega, mas já estava no final, né, da nossa apresentação. Eu trabalho com tecnologia de empreendedorismo social em favelas, né, assim, comunidades marginalizadas. Então, por exemplo, o caso que eu pensei em submeter é sobre uma pessoa que nunca trabalhou, que estava em depressão, que vive uma relação abusiva com o marido, e que, a partir do projeto de extensão, né, a partir da intervenção da universidade na comunidade, ela se desenvolve, né, se emancipa para uma artesã, que agora está no processo de fazer o seu cadastro, ter o cartão de artesã, fazer feiras, enfim, ela faz um movimento. Né? E aí eu descreveria ou problematizaria, né? Eu ainda não sei, porque essa categoria aqui para mim é nova, né? Se seria um caso descritivo ou um caso decisório, né? Mas seria algo nesse sentido, de trazer o percurso, sim, como é que a gente desenvolve empreendedora, né, em comunidades marginalizadas, por exemplo, né? O colega estava trazendo a situação, né? Que é desculpa, eu perdi João Paulo. Paulo, né, Paulo? João Paulo. Que trabalha com João Paulo. Isso? João Paulo. Acho que, Carolina, a única coisa que a gente vai deixar claro é que esse primeiro exemplo foi um exemplo de caso decisório, mas não foi um exemplo de caso de ensino em tecnologia social. O segundo que a Ana vai apresentar será um caso de ensino em tecnologia social. Esse foi só um exemplo de caso para entender a estrutura de um caso simples, de poucas páginas, do estilo decisório. Vai, Fábio. Então, é justamente isso, Carolina, é bem interessante o seu ponto, acho que a gente pode falar sobre isso depois, né, com relação ao teu caso específico que você quer esclarecer, mas o que a gente queria falar aqui agora é quais são essas partes constitutivas, né? Lendo-as transversalmente, o que vocês identificam como as partes constitutivas do caso em si? Quem gostaria de começar a falar? Talvez João Paulo, que está com a mão levantada? Não, eu tenho uma dúvida, vou deixar primeiro essa parte, responder Beleza. essa pergunta tua. Tá bom. Então, gente, quais são as partes constitutivas do caso de ensino? Quem de vocês gostaria de começar a apresentar? Posso arriscar aqui, tá? Estava no grupo com a Morgana, a Ellen e a Laide, e a gente achou que a introdução coincidia com a introdução, nomeada como tal no caso, e os antecedentes e o pesadelo continua abarcavam a maior parte do histórico do caso, né, da história do caso, mas que os dois últimos parágrafos, aí também ficou um pouco na dúvida, mas a gente achou que era mais os dois últimos parágrafos seriam esqueci o nome correto, o término, né, o que traz de volta a problemática. Sim, muito bem. Finalização. A finalização, exato. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu estava no grupo com a Manu e, peraí, deixa eu procurar aqui, com a Vanessa, e a gente achou interessante que, né, na problematização tem todas as características de quem são os principais, né, assim, atores da história, contexto, posições, e depois na narrativa, assim, na história, né, conforme conta a história no meio, primeiro do ponto de vista da Priscila, como
alguém que não sabia o que estava acontecendo, então qualquer outra pessoa na organização que não via, e depois, né, após a conversa com a Beatriz, daí tem um relato de como o que realmente aconteceu. Então, a gente achou interessante também que foi relatado dessa forma. Exatamente. Alguém mais? Alguma outra? João Paulo? Levantou a mão de novo? Ou seria outra pergunta? Não, seria em relação à estrutura. Sim. Eu achei que teve um leve grau, tá? Um leve grau de repetição, né? Sem necessidade. E em relação à estrutura também, a questão do anonimato, né? Que a Beatriz, por exemplo, né? Se não tem o sobrenome dela, ela poderia ser uma pessoa real ou não. A empresa poderia ser real ou não, o que não torna o assunto menos importante. Exatamente. Então, à medida que não se identificam as instituições, qual é esse jornal, quem é essa pessoa, me parece bem fictício e não menos importante. Exatamente. Isso responde um pouco também, João Paulo, que você falou, a pergunta da Morgana há pouco tempo atrás, né? Quanto uma hipótese, de repente, pode ser um caso. Mas aí também volta a questão da Marley. Às vezes isso também pode ser difícil de ser publicado. Então, só para resumir... eu acho que, Fábio, só para fazer um parêntese, sempre que a gente tem questões mais sensíveis ou críticas, é muito difícil de fazer um caso que revele as identidades. Então, eu achei que esse exemplo ele ficou interessante porque a gente tem muita dificuldade de publicar um caso, por exemplo, de natureza muito crítica. Porque se você faz um caso que tem uma crítica, por exemplo, aos atos de uma empresa que trabalha, por exemplo, com a questão de responsabilidade social, ela não vai permitir normalmente, ela não vai assinar para que você possa publicar esse caso. Então, o interessante desse exemplo é que ele nos ilustra como é que eu faço para trabalhar com questões sensíveis, ou questões de discriminação, ou questões mais críticas, né? Eu sou quase que obrigada, nesse momento, a criar um caso fictício, né? Então, acho que o exemplo foi excelente nesse sentido. Então, Elga, rapidamente, Marília, sim? Só procurando entender. Então, dessas duas estruturas que nós temos de caso, o decisorial e o descritivo, o que vai realmente mudar é exatamente esse fechamento, onde, quando eu fecho incitando uma discussão, incitando um processo, né, de questionamento, e no caso do descritivo, buscando fazer as conexões com as quais eu desejo trabalhar nas notas. Seria mais ou menos nesse caminho? Exatamente. Então, se a gente quiser resumir, tem que ter uma introdução, onde são apresentados os personagens, né? Nesse caso, a gente viu que tem uma vítima, tem um assediador e tem uma moderadora. O cenário, né, que eles deram, esse grande jornal de São Paulo, e o problema, que é assédio moral e sexual, a simetria de poderes entre esses personagens e essa dificuldade da vítima de se pronunciar, né? Aí depois o outro elemento constitutivo, a história do caso. Então, não tem o histórico da empresa ali sendo discutido, né, mas apresenta uma cronologia dessa situação, dentro dessa sessão antecedentes, que vocês mesmos identificaram. Tem também um desdobramento, uma continuidade, coloca-se a ênfase no problema, né? Naquela sessão, o pesadelo continua. E a finalização vem com questões para discussão, né? O que uma gerente de RH pode ou não pode, deve ou não deve fazer numa situação dessa? E tem até a questão que eles colocam explicitamente no caso, que é qual seria a conduta adequada de um profissional de RH ao receber uma denúncia de um caso de assédio. Estou na outra reunião ainda. Mas você já entrou? Tá, me bota lá. João.paulo, vamos mirar. Ok. Retomando aqui. Não, tudo bem, João Paulo. E aí, com isso, a gente consegue inferir rapidamente o que se pode ser falado nas notas de ensino, né? Nesse caso, então está claro, é assédio sexual e moral, legislação ligada a isso e quais tipos de ações que uma empresa tem que tomar no seu código de ética, etc., que sejam condizentes a essa legislação. Então, vamos falar rapidamente também sobre as notas de ensino, que é outro documento super importante de um caso. A Marília está com... Tem a Marília aí, Fábio, só um pouquinho. Marília. Vai, Marília. Gente, eu sei que está super apertado o horário, mas eu vou tentar ser bem breve.
Eu achei super interessante também esse caso, né? Ele é assim, ilustra bem, ele poderia ilustrar qualquer empresa, né? Tanto de jornal ou de qualquer outra área, mas o que importa é a relação que ele traz. Então, ele não interessa qual empresa que é para mostrar. Mas o que eu fico na dúvida, e como que isso é visto em casos de ensino, o quanto que a gente precisa deixar, porque ali, claro, eu fiz uma leitura muito rápida, mas me parece, eu não encontrei eles explicando que é um caso fictício, que não é, que aquilo são personagens, o quanto que a gente precisa deixar claro isso nos casos. Isso vai tocar diretamente as notas de ensino, Marília, porque a gente não revela isso no caso, a gente revela isso nas notas de ensino. Então, se a gente falar de uma forma bem rápida, a gente falou que o documento número 1 é o caso em si, onde eu conto uma história, e a gente já viu que ela pode ser real ou fictícia, né, fictícia, e a gente já viu também que a questão do ser real ou fictícia depende, entre outras coisas, se eu quero ou não publicar e onde que eu quero publicar, né? Então, é isso que vai definir um pouco. Quando a gente falar das notas de ensino, então, o que a gente inclui nas notas de ensino? Claro que existem uma grande variação de formatos de nota de ensino, mas, em geral, eu começo com o objetivo do meu caso. E quando eu falo do objetivo do meu caso, eu vou, por exemplo, explicar que esse caso é mais para graduação, para pós-graduação, para extensão, para primeiro ciclo, ou seja, eu defino um pouco com que tipo de audiência eu planejei criar esse caso, então o objetivo, e eu vou falar das minhas fontes de dados. Então, é nesse momento que eu vou revelar se esse caso ele é fictício ou não, né? Então, é nas notas de ensino que a gente, em geral, declara se o caso é com dados públicos reais ou fictícios, né? Eu vou também, nas minhas notas de ensino, apoiar o meu professor e os alunos com referências, então eu vou sugerir referências bibliográficas que vão apoiar o trabalho desse caso em sala de aula, e eu vou apresentar um plano de ensino. Então, é bem interessante a gente conseguir introduzir um plano de ensino dentro das minhas notas. Fábio, não sei se você consegue mostrar rapidamente um exemplo de plano de ensino para a gente dar uma ideia do que seria um plano de ensino de um caso. Esse é um exemplo onde a gente trabalha sempre com esse tipo de plano, nos ajuda até a nós mesmos, né, para estruturar, mas a gente faz um planozinho onde a gente estima tempos e que tipo de atividade eu vou fazer com esse caso ao longo desse tempo. Então, a gente sugere fortemente quem vai criar um caso para a nossa chamada, de em algum momento estruturar um plano de ensino dentro das notas para que possa efetivamente estruturar bem o andamento, né, a dinâmica da aplicação do caso de ensino em sala de aula. Esse exemplo está no nosso material que a gente vai deixar com vocês, e espero que ele ajude a estruturar as notas de ensino. Vou passar a palavra para a Ana dar um exemplo de nota de ensino em cima de um caso de tecnologia social. Fala aí, Ana. Onde está a Ana? Perdi a Ana, gente. A Ana caiu? Acho que o microfone dela não, a Ana está ali. A Ana apareceu, tá aí, Ana. Tá aí, Ana. Me ouvem? Uhum. Tá, deixa eu parar de compartilhar aqui e compartilhar a coisa certa. Então, gente, esse caso, vocês estão vendo as... Não, acho que eu estou compartilhando o arquivo errado, rapidamente. Eu estou com os dois abertos. Aqui. Uhum. Puxa, não, tá errado. Agora vai. Então, esse caso é um caso que eu tirei da minha dissertação de mestrado. Ele fala de uma tecnologia social lá no semiárido cearense, tá? Que é basicamente uma... A gente mandou para vocês por e-mail, eu vou mandar junto às notas também.
que é basicamente uma metodologia de ensino de empreendedorismo no sertão do Ceará, tá? Então, é uma agência que atua no sertão do Ceará, a ADEL, formando jovens no semiárido para que eles possam empreender na região e não precisem migrar para São Paulo, para Fortaleza, né, para tentar a vida, tá? O caso, se vocês olharem, é todo pautado na narrativa de um desses jovens que teve que migrar, né, por conta do êxodo rural, etc., o Neto. Então, o caso começa com a narrativa da história do Neto, depois a gente entra ali falando sobre a ADEL, sobre o trabalho dessa organização, e como é que eles sistematizaram a tecnologia social, que é a metodologia de formação desses jovens para o empreendedorismo rural. Tá? Então, o caso ele vai mostrar o Neto saindo por conta do êxodo rural e voltando para a comunidade para aproveitar a oportunidade dessa agência que atua com essa tecnologia social lá no semiárido, né? Então, é todo em cima do drama da vida dele de sair e de voltar. E aí as notas vão trabalhar justamente essa questão da metodologia em si, é um caso descritivo, né? Então ele vai pautar a narrativa da história do Neto e da atuação da ADEL no semiárido, e a discussão é justamente como é que essa metodologia, essa tecnologia social desenvolvida no semiárido pode ser reaplicada, quais são os desafios para pensar a reaplicação de uma tecnologia social como essa que foi posta lá na narrativa do caso. Então, aqui as notas, vocês veem, por exemplo, ó, tem um resumo do caso, então retoma, né, aquilo que está na narrativa. Aqui tem uma indicação de disciplinas, né, ou formações, aí conversando um pouco com o João Paulo, ele fala, tem que ser disciplina, uma coisa mais dura. Não, se for uma formação de movimento social, alguma outra coisa que possa fazer sentido, aqui tem uma indicação, como é que esse caso pode ser utilizado, onde ele é interessante. O da saia curta, por exemplo, a orientação é usar em disciplinas que discutam RH, né? Aqui a orientação pode ser usada em aula de empreendedorismo, de tecnologia social, inovação social. Então, você dá a indicação de onde o caso pode ser utilizado. Aqui a gente disse como é que foi feita a coleta dos dados, né? Então, a coleta foi feita por meio de entrevistas, eu também estive lá na região, então, como é que isso foi feito? Quais são os objetivos de ensino? Então, esse caso em específico, ele quer discutir o conceito de tecnologia social e o papel na produção de alternativas de inclusão social em contextos complexos, como é o caso do semiárido, e discutir os desafios relacionados à implantação e difusão de tecnologias sociais em diferentes contextos. Então, esse é o objetivo. Isso vai dando direcionamento para o professor, tá? Quem tem as notas de ensino é o professor, é a partir das notas que ele vai coordenar a dinâmica da turma. A turma leu aquele primeiro documento da narrativa, tá? Esse documento aqui é um guia para o professor fazer essa aplicação. Então, tem os elementos conceituais que são fundamentais para os alunos discutirem o caso em sala de aula. Aí aqui tem um indicativo para o professor, como é que ele vai preparar a aula, como é que ele vai fazer os alunos estarem preparados. Ele vai dar o indicativo, por exemplo, de um vídeo para ser visto anteriormente, ele vai dar indicações de leituras que os alunos possam fazer, junto com a narrativa do caso, e aqui tem o plano de aula, né, a estrutura da aula, como a Marley falou. Então, claro que isso aqui é adaptável, né? Se você tem uma aula que vai durar 1 hora, você adapta esse tempo que você vai dedicar a cada etapa, né? Se a aula vai durar mais tempo, você pode estender também. É mais um direcionamento. Então, um primeiro momento em que há uma abertura, você pode convidar um aluno para fazer, por exemplo, o resumo do que está na narrativa do caso. Aí depois tem um momento de discussão em equipe, com a problematização, o processo de compreensão dos conceitos, a análise do caso e o aprendizado a partir desse caso. Então, aqui a gente pensou num total de 2 horas e 40 minutos, distribuídos nesse tempo, para tratar justamente a questão da reaplicação da tecnologia social, essa que está na narrativa. E aí, para cada etapa dessas que está posta nesse quadro, tem uma orientação. Então, o que é que pode ser feito nesse momento de abertura? Né? Como é que o instrutor pode interagir com a turma? No momento de problematização, que tipo de perguntas podem ser feitas para provocar, né, a interação dos alunos e a problematização do caso? E alguns links também que podem ser passados em sala de aula, ou podem ser enviados para os alunos antes. A questão também da compreensão dos conceitos, então aqui vocês já observam que tem uma coisa mais acadêmica, né? A narrativa, vocês veem que tem aquela coisa mais fluida, literária mesmo. Aqui nas notas já vem para uma discussão mais acadêmica, porque tem um direcionamento sobre a discussão conceitual também, né? Então, não é só sobre a problemática em si, mas também sobre os conceitos que estão postos naquela problemática. No caso aqui, basicamente, era inovação social e tecnologia social, por isso tinham as leituras recomendadas nesse sentido.
Aí tem uma análise do caso sobre a ótica dos conceitos apresentados, por isso que é importante eles fazerem a leitura dos conceitos também, junto com a narrativa. E aqui era parte da literatura, né? A gente tinha um quadro que seria preenchido pelos alunos, que tinha relação com a questão da reaplicação de tecnologia social, considerando a literatura que foi posta ali sobre os conceitos, né? E aí, finalmente, a etapa 5 lá do quadro do plano de ensino que o Fábio mostrou, aqui a gente propõe uma reflexão sobre aprendizado, né? Quais foram os insights compartilhados pela turma, quais as inquietações que ainda ficaram latentes. Bom, você pode desenhar de acordo com aquilo que possa ficar latente para a turma e que possa servir também para outras reflexões. E aqui, no fim, a gente tem as referências. Então, basicamente, as notas do caso, elas são esse direcionamento para o professor, né? Cortando o tempo que ele vai utilizar para fazer a aplicação e dando direcionamento sobre como é que ele pode incitar a turma. Claro que você, como professor, como instrutor, como a gente colocou ali, tem autonomia, né, para pensar. Cada turma tem sua dinâmica também, né? Então, as notas de ensino, elas podem ser sensíveis a isso também, né? A dinâmica da turma e aquilo que você quer trabalhar em sala de aula. Tá? Eu acho que a gente trouxe um exemplo, né? Um exemplo, uma proposta de estrutura das notas de ensino, mas com certeza pode variar bastante de um estilo para outro. Inclusive, se vocês navegarem por alguns notas de ensino da revista de casos da GV, vocês vão ver que tem bastante variação de um para outro. E um terceiro exemplo que a gente vai mandar para vocês é um caso que foi escrito na forma de teatro. Então, assim, só para a gente deixar claro que existe o formato decisório, decisional, existe um formato mais descritivo, mas existe também a possibilidade de formatos criativos, né? Como, por exemplo, eu já vi no formato de um cordel, no formato de uma peça de teatro. Então, assim, a gente tem uma grande liberdade de expressão na criação de casos de ensino, né? E eu acho que é quase como uma janela para a gente respirar, né? Porque a gente é meio que massacrado, às vezes, pela produção de artigo científico, aquele modelo, né, todo fechado. E eu acho que caso de ensino é uma oportunidade para a gente, nossa, para a gente colocar a nossa criatividade e, ao mesmo tempo, com um objetivo pedagógico, né? Ou seja, isso vai ser extremamente útil. Às vezes, o impacto de um caso é maior que o impacto de um artigo acadêmico que você produz. E eu me lembro, assim, eu me lembro do prazer de receber mensagem de pessoas de diferentes lugares do Brasil dizendo, usei aquele teu caso, foi super legal, os alunos gostaram muito, aprenderam. Nossa, vale mais que um artigo A++, ou seja, aqueles artigos, às vezes, que todo mundo quer produzir, né? Eu acho que tem um super ganho, assim. Mas, pessoal, a gente só tinha 1 horinha, eu vi que passou super rápido, mas a gente queria ver se, para quem tem mais um tempinho, se vocês têm mais algum tipo de observação, questão. A gente sabe que foi bem introdutório, e o nosso objetivo não era para quem já estava mais avançado, é para quem não sabia o que era um caso de ensino, né? A ideia do nosso ateliê era para realmente apresentar caso de ensino para quem não conhecia ainda. Então, o objetivo era esse. Então, a gente pode mandar muito mais material para vocês se interessar, né? Fábio, Ana, a gente está à disposição aí para mandar. E não sei se alguém tem alguma... Christian, fala, Christian. Ay, no sé cómo hablar, meu portugués Fala em espanhol, querida, a gente entende. Diré algumas palavras em espanhol, outras em português. Quería preguntar, Marley, si existe una diferencia entre un caso de ensino, aprendizaje en pedagogía. Estamos hablando mucho de la diferencia y del enfoque en el aprendizaje, ¿sí? Más que en la enseñanza. Se viene hablando en los últimos años, las pedagogías contemporáneas hablan mucho, ¿no? del enfoque en el aprendizaje. No sé si existe alguna diferencia o existe alguna posibilidad de avanzar, ¿no? En modelos enfocados en el aprendizaje y menos en la enseñanza, ¿no? Entendiendo que se habla mucho desde la didáctica de la importancia de que la pedagogía se enfoque en el estudiante, ¿no? Y menos en nosotros los maestros, ¿no? Que seamos menos nosotros los profesores los que seamos los protagonistas y más los estudiantes. ¿Hay algo en ese sentido?
Nossa, que pergunta difícil, Christian, porque eu sequer faço essa imensa, para mim, o ato de ensinar e de pedagógico, e de compartilhar, e de criar conhecimento junto, para mim isso tudo vai junto, eu não consigo fazer essa separação que você está fazendo. Então, talvez eu tenha dificuldade em responder a tua pergunta por não entender que essa separação existe, né? E, aliás, a gente tem tentado cada vez mais criar um ambiente em sala de aula muito horizontal, de muita cocriação, de conhecimento e menos, né, a aula magistral, onde você transmite. Então, eu não sei se eu capturei exatamente a essência da tua questão. Sí, sobre todo Marley, porque en uno de los casos que tú nos mostraste, hay como un enfoque en la educación problematizadora, ¿no? Un poco de Freire, ¿no? Yo sigo mucho y soy muy cercano a Freire y esas discusiones que se dieron en Brasil. En relación con la pedagogía, y veo que a partir de la educación problematizadora se le puede dar un protagonismo mucho más al que tradicionalmente recibe el aprendizaje y menos al que enseña, ¿no? O sea, nosotros los maestros como los sabios, ¿no? Y más el estudiante como el que es el actor de su propio conocimiento, inclusive las comunidades, ¿no? Como actores de su propio conocimiento. Entonces, si existiera la posibilidad y la oportunidad teórica inclusive de podernos mover, ¿no? De ese concepto de la enseñanza, el concepto del aprendizaje, creo que podría ser muy interesante. Y veo la oportunidad en lo que ustedes presentan. É uma reflexão interessantíssima. Eu acho que um mesmo caso, independente da intenção pelo qual ele foi criado pelo autor desse caso, ele vai poder ser utilizado de uma forma mais magistral ou mais direcionada, um professor que quer levar o aluno a chegar a tal conclusão e usa o caso para isso, ou ele pode ser usado como uma ferramenta de reflexão que vai levar para vários lados, e não necessariamente o lado que o professor, né, decide ou acha que é mais importante. Então, eu acho que vai depender muito do uso que é feito desse caso, né? Como é que ele é utilizado, né? De uma certa forma. Mas excelente a tua pergunta, Crinti. Obrigada, como sempre, né? Você é muito provocador. Catarina. Acho que eu tinha uma dúvida que acho que é um pouco parecida, talvez, se nas notas, se vocês já encontraram alguns casos em que é possível falar um pouco sobre os métodos de ensino e pedagógicos de como seguir com aquele caso, para além das perguntas relacionadas ao caso específico. Então, para além da estratégia que está ali descrita, mas, por exemplo, eu fico pensando, eu dei avaliação e monitoramento de políticas públicas, e daí tem vários casos que eu poderia inserir na discussão dessa disciplina, né? E daí há algum espaço para, nessas notas, escrever um pouco, olha, no contexto da pandemia, eu adaptei, então, e daí eu propus essas atividades, e os alunos ficaram, né, assim, desenvolveram isso. Então, até pensando numa participação mais ativa dos alunos, mas se tem espaço para discutir isso, ou se não é o lugar de fazer isso. Sinceramente, aí eu vou te dar novamente a minha experiência. Eu acho que as notas de ensino é um diálogo do autor do caso com outros professores, né? É um momento onde ele pode dialogar de uma certa forma. Então, é o momento onde ele pode criar uma sessão onde ele faz essas colocações, essas possibilidades. Ele pode aventar possibilidades diferentes em alguns espaços das notas de ensino. Eu acho que as notas de ensino, muitas vezes, são pouco exploradas, né? Elas podem ser exploradas como uma ferramenta de diálogo, onde você dialoga, falando, inclusive, da experiência que você já teve com algum caso, como é que ele foi aplicado. Ou seja, eu não vejo muitas regras que nos amarram nas notas de ensino. Acredito que possa ser usado, sim, Catarina, como você está propondo. Alaide. Obrigada, Marley, Ana, obrigada pelo seminário. Construindo sobre o que o Christian falou, me ocorreu que, não sei se é muito absurdo, que os próprios participantes de um curso, digamos, de graduação em RH, né, que pudessem em algum momento construir os seus próprios casos, né, e talvez esse próprio processo de construção do caso fosse o caso, né, ou levasse ao aprendizado. Eu não tenho experiência em escrever casos que não sejam fictícios e muito curtos, então minha pergunta seria muito descabido ou seria possível trabalhar com os alunos uma sessão em que eles mesmos escrevessem seus casos?
Interessante. Eu não sei se você está se referindo a um caso único coletivo ou cada um escreveu o seu, porque, por exemplo, qual dos dois que você está falando? Um caso coletivo ou cada um escreveria o seu caso? Poderia ser em equipe, por exemplo. Uma equipe discute possíveis casos, eles escolhem um e co-construem, né? Ah, interessante. Porque uma das minhas disciplinas, uma disciplina de pós-desenvolvimento, cada aluno escreve um caso no final, ao longo da disciplina. Ele escolhe um tema que ele gostaria de explorar e ele vai escrevendo um caso ao longo da disciplina. Então, eu acho que, com certeza, é uma estratégia interessantíssima de aprendizagem, né, como diz o Christian, né, que pode ser explorada. Acho que sim. Eu faço isso com os meus seminários. Obrigada. Elga. Minha primeira questão é, primeiro vem o caso, depois a teoria, ou vem a teoria e depois vem o caso? Essa é uma questão que me atravessa e eu nunca sei por onde eu começo, se há outra possibilidade. E uma segunda pergunta, falando aí já por parte do teatro que você trouxe, a apresentação em forma de teatro muito me chamou a atenção. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, que eu não tive a oportunidade ainda de discutir com ninguém, é de utilizar-se filmes, séries e música como sujeito, como objeto da construção do caso de ensino. Por que eu falo isso? Porque eu já trabalhei em sala de aula com filme, tá? Monstros S.A., para mim, é um exemplo clássico da teoria clássica de Fayol, por exemplo. Então, eu consigo lá encontrar todas as caixinhas que Fayol coloca lá na proposição dele e eu trabalho com isso. Como é que isso é visto? Porque eu nunca vi, então por isso da minha pergunta. E isso serve para música, isso serve para série de TV, porque são meios, são linguagens que são, eu estou pensando em graduação, muito tranquilas de se trabalhar dentro de sala de aula, mas eu nunca escrevi o caso, mas eu aplico essa atividade em sala de aula. Como é que é isso? É possível? Olha, chamo todo mundo aí para contribuir. Eu, particularmente, também nunca vi ainda, Helga. Mas, quem sabe você faz um primeiro em tecnologia social, usando filme. Eu acho bem... Eu já vi, assim, a gente colocar links de filmes dentro de um caso. O link, né, como um apoio para entender a história, por exemplo, de vídeos ou mini documentários. Mas a construção que você está propondo, eu nunca vi. Alguém que está aqui com a gente já viu esse tipo de construção em caso? Eu já vi algo semelhante também, exatamente isso. Metade do caso era texto, você assistia depois uma parte de um documentário, e aí depois continuava. Então, era como se fosse intercalado, né? Texto, visual, audiovisual e texto depois. Mas isso foi num contexto de artístico, né? De organizações artísticas. Mas eu acho que o que você propõe pode ser uma coisa bem desafiadora, também bem interessante. Por que não pensar numa coisa dessa e propor para a nossa chamada também, Elga? Mas se eu soubesse o que é tecnologia social, muito me agradaria. Eu teria que estudar para caramba para chegar até aí. Se fosse de liderança, transforma, eu já tinha material pronto, entendeu? Pois então, veja a nossa chamada, veja os exemplos que a gente tem lá de casos de tecnologia social, isso pode te inspirar, de repente seja, né? Tá, quem sabe, obrigada. E a tua primeira questão, o que vem antes, teoria ou caso? Eu vejo as duas experiências acontecerem. Às vezes, eu vou te dar um exemplo. A gente escreveu junto com uma aluna um caso fantástico sobre o crescer e viver, que é o teatro social, um exemplo de teatro social no Rio de Janeiro. Circo social, Circo social no Rio de Janeiro. E agora que a gente está escrevendo as notas de ensino, agora que a gente está adaptando que ângulos a gente pode analisar esse caso, ou seja, a gente agora que está pensando em que tipo de... Mas eu acho que acontece às vezes o contrário também, né? Você já tem uma teoria que você gostaria de discutir, um conteúdo que você gostaria de discutir, e você vai construir o caso em função disso. Eu vejo exatamente as duas situações possíveis. Não vejo nenhum... Renata. Obrigada. A minha pergunta é possível a gente ter uma problemática teórica que a gente quer discutir com os alunos e separar os alunos em grupos com casos diferentes,
com a mesma temática e promover tipo um jogo, uma interação em cenários diferentes com o mesmo tipo de problemática. Interessante, eu já fiz isso num curso também, de levar 3 casos diferentes, os alunos leem casos diferentes, e eles contam as histórias, cada grupo conta a história do seu caso para os outros, e a gente analisa todo mundo junto. E aí ficam 3 casos que são discutidos ao longo de uma aula. Eu já fiz isso, então acho que é possível sim. Acho que a gente tem uma flexibilidade enorme, né, na utilização de casos. Eu acho que a gente pode ser bem criativo mesmo na forma como a gente usa. Tá bom, Posso te mandar o script disso, Renata, se você quiser. Eu quero, com certeza. Bom. Obrigada. Acho que tem João. João, Paulo. Olá, então, eu sou da área de exatas, né, de engenharia, e trabalhando com tecnologia social, eu estou há anos me desconstruindo, né? Mas eu confesso que eu estou bem perdido, né? Tudo está fazendo sentido, mas ao mesmo tempo eu estou meio perdido na elaboração de um texto dessa natureza. Então eu pergunto, será que talvez não seja só eu, né? Será que a gente poderia ter algum tutor para a gente conseguir publicar nessa oportunidade singular, né, considerando essa temática de tecnologias sociais? Será que alguém se disporia a ser um tutor, também talvez um coautor? Olha, João, não sei o que o Fábio vai nos dizer, o Ana. Eu acho que se vocês, por exemplo, se algumas pessoas que estão interessadas em escrever pela primeira vez um caso, quiserem um segundo workshop mais intimista, mais pequeno, com poucas pessoas, para a gente ter uma interação mais próxima sobre a elaboração, acho que eu estou totalmente disponível, acredito que Fábio e Ana também. Ou seja, o que a gente poderia fazer é um segundo workshop, onde quem já tem alguma proposta de caso possa vir e a gente discute junto caminhos para a elaboração desse caso de ensino. O que você acha desse tipo de alternativa, João? Eu acho que pode ser interessante, mas essa palavra que você usou é bem importante, né? Mais intimista. Porque se a gente tiver um workshop com 40 pessoas de novo, a gente não consegue colocar as demandas individuais, né? Aí fica uma coisa muito generalista. Então, para quem nunca fez assim, talvez não saia do lugar, não sei. É verdade, a gente pode ver, a gente poderia analisar quem está interessado, em função disso a gente poderia tomar decisões. Isabela. João, eu auxiliei uns engenheiros a escreverem um caso de cubagem de madeira em população tradicional, tá? E manejo florestal para engenheiro florestal, tal. Marley, se quiser, eu posso te mandar as fichas que eu desenvolvi para as pessoas estruturarem ideias, porque eu acho que assim, a grande discussão de escrever caso é escrever o primeiro. E a gente tem muito uma lógica. Se você segue a lógica, é que nem receita de bolo. Você faz o primeiro bolo, você tem que fazer o bolo bem feitinho, aí você faz o segundo bolo. Aí lá no 5º bolo, 6º, você já começa a inovar, né? Você fala, eu vou tirar menos açúcar, vou pôr mais farinha, aí que é esse lugar que você começa. Mas é verdade, gente. Você começa a ficar mais à vontade com o tema, e aí a coisa sai de um jeito mais tranquilo. E aí, assim, né? Bora lá, tô meio quieta aqui, porque para mim eu estava muito no pique de vamos ouvir tecnologia social, mas aí acabou sendo de escrita, eu fiquei quietinha, né? Mas eu fundei a GV Casos, então, e desde então eu estou muitos anos, né? Então, nesse processo de trabalhar com capacitação na escrita de casos. E tem esse modelo de fichinhas que ele estrutura, e lembrando, gente, é o primeiro bolo, né? Que a Marley, você está indo assim, não, porque dá para fazer assim, mas para quem nunca escreveu, vamos fazer assim, vamos ser criativo, é muito mais difícil, porque para quem nunca escreveu, a estrutura, ela super ajuda, né? E aí vocês estavam falando, o pessoal falei do plano de lousa, tem uma fichinha de como é que você constrói um plano de lousa, do plano de ensino, tem uma fichinha, como é que você faz o plano de ensino, vamos fazer primeiro o objetivo, a teoria, depois a prática, qual que é a lógica?
E essas fichas, elas ajudam. Quem são os atores? O que que os atores querem? Como é que eu vou descrever os atores? Como é que eu monto meu parágrafo de abertura? Como é que eu vou colocar? Elas vão ajudando a estruturar. E são fichas que são baseadas no material do Lenders, que é um cara da década de 60, que escreveu um livrinho, Writing Cases, que é um clássico, que super ajuda, porque ele era esse cara da estrutura, ele veio para a GV, na década de 90, era um senhorzinho, gente, e foi fazer um seminário de casos para os professores, e aí vai juntando um monte de materiais. Então, me dispõe aqui fazer um... A gente quer um ateliê com você, Isabela, a gente quer um ateliê, a gente já está querendo um ateliê com você, então você toparia fazer Você toparia fazer um segundo ateliê mais direcionado, você vem com o seu material? Mas com uma questão, gente, tem que fazer lição de casa antes. Então, aqui, por exemplo, né, a Ana mandou os casos para a gente ler. Quem aqui leu? A Caxias, a professora aqui, né? Então, assim, eu li os todos. Não, tem que ler, né? Vamos para o negócio, tem que ler. E aí, vocês vão ter que fazer umas atividades a priori. Que ideia que eu quero? Preencha a fichinha, estou com dúvida aqui. Porque senão o tempo não rende, né? Porque é isso. E aí eu vou dizer, quem quiser, vai no site da Fundação Roberto Marinho, principalmente, João, você quiser ver um caso de cubagem de madeira, que eu acho que esse é o máximo para mim na minha vida. Não sabia de cubagem, foi aprender a fazer cubagem de madeira. Tem na Fundação Roberto Marinho, no canal Futura, tem uma coisa chamada florestabilidade. E tem 9 casos de ensino de manejo florestal, que é totalmente fora da administração. De cooperativismo, de relação comunitária, de cubagem de madeira, né? E aí todos esses casos foram co-criados com as pessoas do campo, com o extensionista, com o cara da ONG. Então, é muito legal, porque acho que tem um caso que é de professor, que é o de cubagem de madeira, lógico, né? Mas o resto são casos muito voltados a vivências que as pessoas que estavam lá estavam tendo. Então, é legal, porque aí a gente fez toda essa metodologia de estruturação. Então, me disponho. Eu acho que seria bem legal a gente fazer um segundo ateliê em breve, até porque, Isabela, a nossa chamada é para final de fevereiro. Não, eu desenvolvi uma inovação social com uma rede de mulheres, e a ideia é a gente escrever um caso junto com as mulheres da rede. Então, assim, eu acho que seria bem legal a gente fazer. A gente não sabia como é que ia rolar hoje, se ia ter algum tipo de continuação, mas diante do que a gente está discutindo aqui, acho que a gente poderia propor, o que vocês acham? Da gente propor um outro ateliê, a gente vê daí quem está afim, que a gente poderia contar, então, com esse material super estruturante da Isabela, né, Isabela? Você poderia nos ajudar. Acho que seria bem, bem legal. Legal, perfeito. Então, tá, gente. Aí ajuda para quem nunca escreveu. E aí ajuda para dar aquele direcionamento. Tanto casos de tecnologia social como outros casos. Como outros, exatamente. Como outros casos, cabe para tudo. O método, ele cabe para tudo. O que vocês acham lá pelo finalzinho de novembro? Pode ser? O problema vai ser a agenda agora, né? Olha, a agenda vai ser um problema. Vocês olharam a minha cara. Eu posso na última semana de novembro. Depois disso, assim, na última, não 29 e 30, que é o finalzinho, aí eu vou estar facilitando um grupo de mulheres no Pará. Uhum. E aí, que é usando essa tecnologia social e aplicando ela para a construção de redes. Legal. Então, se for assim, né, nessa última semana, mais para o início da semana, que aí não dá aquela véspera de saída, porque aí depois eu saio 29 e volto para casa só dia 11. Tudo que eu não viajei durante Vamos tentar, eu acho que não custa a gente tentar, né? Vamos tentar, pessoal. Vamos tentar fazer um segundo ateliê, então vai ser o 2, na última semana de novembro, a gente vê uma data, a gente informa todo mundo, que acho que pode ser bem, bem legal a gente fazer um segundo. A gente não esperava, talvez, ter que fazer um segundo, mas acho que vamos aprender todo mundo junto nesse segundo, vai ser ótimo.
E aí eu pego essas minhas apostilas e transformo um assim basicão, porque elas são todas hoje direcionadas para públicos específicos, mas aí faz um basicão. Muito legal, muito obrigada. E aí, dá para escrever caso de engenharia. Legal, legal. Tá Fábio, bom. acho que a gente pode parar o registro aí, que a gente vai falar meio que informal agora.